Olá, Kinéfilos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o Tech Scout. Então, o que é o Tech Scout? Traduzido livremente, vira um scout técnico, mas as pessoas costumam utilizar Tech Scout mesmo. É uma saída onde os chefes de departamento, junto com a AD e produção, vão para as locações, verificam qual é a logística dessas locações. Nota: não confundir Tech Scout com Scout de locação. No Tech Scout, as locações já estão selecionadas, ou se não estão selecionadas, está entre aí 2, no máximo 3. O Scout de locação é quando você vai buscar possíveis locações, reuni-las e apresentá-las para a equipe. Então não confunda os dois, são coisas diferentes. No Tech Scout, o Scout de locação já aconteceu. E quem vai no Tech Scout? De uma forma geral, quem vai no Tech Scout são todos os chefes de departamento. Então a gente tem o produtor e o produtor de locação, que são meio que os responsáveis durante a diária. O assistente de direção, que é a pessoa que vai ficar encarregada de anotar tudo, criar um documento e enviar para todo mundo saber o que aconteceu e o que precisa ser resolvido. A gente tem o diretor de fotografia, o diretor de arte, o técnico de som, o maquinista e às vezes o platô. Todas essas figuras são super importantes porque todas elas de alguma forma estão associadas à logística e aos equipamentos necessários durante a filmagem e precisam estar lá para poder exprimir sua opinião, para todos conseguirem adequar a necessidade de todos e a necessidade do filme. E o que acontece no Tech Scout? Os departamentos vão se reunir nessa locação e começar a analisá-la e ver quais são os problemas logísticos, o que precisa ser solucionado e quais são as necessidades dessa locação e do filme e o que precisa ser adaptado. Existem algumas perguntas básicas que você precisa fazer dentro dessa locação. Eu vou apresentar aqui algumas delas, mas sabe que cada filme tem uma necessidade, cada produção tem uma necessidade, então pode ser que algumas perguntas eu não faça, mas que você precisa fazer para o seu filme. Então vamos lá para as perguntas importantes dentro de um Tech Scout. Quais são os tipos de tomada, onde elas estão localizadas e quantas tomadas tem? Isso é muito importante para a fotografia e para a iluminação, então é sempre bom saber qual é o tipo de pino, se é aquela de 2, de 3, às vezes até aquelas mais antigas que é retinho e tem um buraquinho. Saber qual é o tipo de tomada, que aí você vai ver se você precisa de adaptador ou não. E também, se possível, saber qual é a amperagem do local e também onde você pode desligar o circuito caso seja necessário e caso seja possível. Então, por exemplo, é um local que para desligar um circuito precisa desligar do prédio inteiro ou pode ser só daquela sala. Então, saber esse tipo de coisa no quesito elétrico. Realizar uma planta baixa definitiva, isso serve tanto para fotografia quanto para a arte. Na fotografia eles vão poder fazer uma planta baixa melhor em questão de posicionamento de câmera e a arte vai poder saber o espaço real que ela precisa colocar seus instrumentos de arte e poder montar o cenário. Como que é a iluminação do espaço? É um ambiente muito escuro, ou seja, eu vou precisar de mais luz? Ou é um ambiente super claro, eu vou precisar de coisas para criarem sombra? Então saber como é a luz, quais são os horários que você não pode filmar lá, às vezes tem o sol muito direto às 4 horas da tarde, então fica muito ruim. Então isso tudo serve na hora de planejar a filmagem e para você saber quais equipamentos você precisa e quais você não vai precisar alugar, que isso também ajuda muito no orçamento. O local tem o espaço necessário para a filmagem? Porque sim, já rolou uma escala de locação, mas às vezes você chega lá, o espaço é muito menor. O espaço dá? Se não dá, tem como a gente adaptar a história para caber? É necessário adaptar a história? É necessário mudar alguma ação? É necessário mudar alguma coisa na decupagem? Tudo isso também precisa ser perguntado. Em relação à decupagem já realizada, vai precisar mudar alguma coisa? Sempre rola algumas alterações, mas aqui a gente vai poder realmente, a decupagem está funcionando, a decupagem não está funcionando. Então vamos analisar a decupagem, fazer as alterações necessárias. Óbvio que você não necessariamente vai fazer na hora, mas você pode começar a pensar em como mudar essa cena para melhor caber dentro da decupagem, para melhor caber dentro da sua história. A locação é muito barulhenta? O que está acontecendo ao redor dessa locação? É um lugar que passa muito avião, que a gente vai ter que parar o tempo todo para ficar esperando o avião passar? É perto de uma escola, ou seja, nos horários que as crianças estão no recreio, a gente vai ficar escutando muito barulho? Perceber o que acontece ao redor da locação e como isso influencia no som, que querendo ou não são um fato muito importante que as pessoas sempre deixam de lado. Então sempre analisar o som do espaço e quais são os itens ao redor do espaço que podem influenciar no som e também podem influenciar dentro da filmagem. Onde ficam os banheiros? Quantos são os banheiros e quais os banheiros que a equipe pode utilizar? Porque não adianta nada você ter uma equipe de 20 pessoas e só um banheiro para usar. Então saber quais são os banheiros que a gente pode usar, onde eles ficam para a equipe saber e também quantidade para justamente a gente adequar a equipe ao número de banheiros, porque não adianta você ter
2 banheiros também para 70 pessoas. Você tem que ter pelo menos uns 4 aí. Banheiro é muito importante. Estacionamento, onde a equipe pode parar, onde o carro de equipamento pode ficar. Existe algum lugar mais perto da locação que o carro de equipamento pode ficar? Porque também não adianta nada parar lá longe, ter que toda a equipe de fotografia carregar o equipamento até a locação, seja tipo 2 km, 1 km. Então arranjar algum lugar perto pra gente poder parar esse carro, nem que seja momentaneamente, para poder tirar os equipamentos depois desse carro sair. Então pensar nessa logística de transporte de equipamento e transporte de pessoas, porque também não adianta parar longe para toda a equipe ter que andar até a locação, para depois toda a equipe ter que sair. Então pensar nessa logística. O catering, onde o catering pode ficar, onde serão servidas as alimentações, caso não tenha uma equipe de catering pronta e você esteja fazendo a alimentação, onde você pode fazer essa alimentação vai vir pronta ou vai ser feita lá na hora? Feita lá na hora, existe algum lugar que eu possa esquentar? Existe algum lugar que eu possa cortar a cebola? Então toda essa questão de alimentação também é muito importante, porque equipe mal alimentada é equipe infeliz. Então sempre pense na alimentação e onde ela será servida, onde as pessoas vão poder tirar aquela 1 hora de descanso que existe no set, onde a base de produção pode ficar. A base de produção é aquele lugar onde ficam alguns produtores do segundo AD que estão ainda trabalhando, resolvendo papelada, resolvendo coisas pro dia seguinte e também pro dia atual. Então, onde essas pessoas podem ficar? Tem que ser num lugar perto o suficiente para, caso ocorra uma emergência, elas possam pular no set, mas também longe o suficiente onde o barulho que elas fazem não afete a filmagem. Então, onde pode ser essa base de produção? Vai ser necessário algum gerador durante a filmagem? Se sim, onde ele pode ficar? Porque um gerador faz barulho que afeta o som. Qual a distância que ele pode ficar? É necessário fazer alguma caixa para tentar conter o som do gerador? Tudo isso também tem que ser pensado em questão de energia. Quais são as necessidades de fotografia dessa locação? O diretor quer algum equipamento específico para esse dia? Esse equipamento cabe nessa locação? Eu preciso fazer algum rig para poder caber toda a câmera? Então, pensar também quais são as necessidades da fotografia e da decupagem para poder adequá-los à locação. Uma outra coisa que também pode acontecer durante o Tech Scout é o photoboard. A galera de fotografia vai pegar lá o celular com o aplicativo lá da Arri, chique, maravilhoso, que custa R$150. Normalmente, às vezes, com a própria equipe, então coloca ali, AD, vem pra cá, assistente, vai pra lá. Eles fazem um photoboard meio que rudimentado da locação pra ver se todos os planos encaixam. Então isso pode sim acontecer durante o Tech Scout. Às vezes pode ser uma outra diária, onde só a galera de foto vai pra lá, mas normalmente por conta do tempo a gente meio que engloba tudo no mesmo dia e na mesma hora. Algumas dicas na hora de realizar o Tech Scout. 1. Tire foto de absolutamente tudo, tudo, tudo. Como eu mencionei, normalmente são só os chefes de departamento que vão, mas é bom toda a equipe estar ciente do que está acontecendo. Então tire fotografia de todo o espaço, tire fotografia do chão, do teto, das tomadas, de tudo. Se você puder também, filma um pouco o espaço, para as pessoas terem uma noção mais tangível. Acho que a filmagem às vezes passa uma noção melhor do que a fotografia. Tire foto de tudo, filme tudo, principalmente se é uma coisa que as pessoas estão discutindo, tipo, eu não sei se essa parede vai servir branca, a gente vai ter que pintar. Tira a foto da parede para testar contra a tinta. Fotografe absolutamente tudo. Outra dica, tenta colocar todo mundo no mesmo carro. Normalmente as pessoas tentam alugar uma van e todo mundo junto. Por quê? Porque mesmo depois que você sai da locação e você tá indo pra outra ou voltando pra casa, as pessoas tendem a continuar a discussão. Então pode ser que no carro ocorram certas discussões, surjam certas necessidades. Todo mundo tem que estar ciente, principalmente o AD, do que está acontecendo. Então ter todo mundo no mesmo carro ajuda essas discussões a fluírem mais e a estar todo mundo na mesma página. Última dica, tente visitar a locação no horário em que se planeja filmar, que aí você vai ter uma noção real da iluminação, ao invés de ser só um chute. Caso você não consiga, tem alguns aplicativos, tipo o Sunseeker, que ele te dá uma noção de onde o sol vai estar, e aí assim você consegue mais ou menos ver como vai ser a iluminação na hora. Mas tente ao máximo visitar a locação na hora que você planeja se filmar lá. Com o Tech Scout feito, o AD vai lá pegar tudo o que foi anotado, vai colocar num documento bonitinho, enviar para todo mundo saber o que precisa ser alterado, o que precisa ser modificado, o que precisa ser resolvido. Cada AD tem uma forma de montar esse documento. Uns incluem fotos, outros incluem só palavras. Eu recomendo você incluir a maior quantidade de informações possíveis. Divide por departamento, coloca lá, foto. Esse aqui são as necessidades da foto. Produção, esses aqui são as necessidades de produção. Arte, esses são as necessidades da arte. Que assim, cada um sabe o que precisa ser feito da sua própria área e a produção tem uma visão geral do que foi discutido. Esse documento será enviado aos chefes de departamento, que será encaminhado para as outras pessoas da equipe. E aí assim, você tem um Tech Scout. Se tudo der certo,
Próxima vez que você for a essa locação, vai ser para filmar. Então faça o Tech Scout bonitinho, tire todas as dúvidas. Claro que às vezes podem ocorrer o segundo, o terceiro Tech Scout, principalmente se a locação não estiver 100% certa, ou às vezes a locação caiu, rolou algum problema, a filmagem tinha que ser adiada. O Tech Scout é importante, mas não necessariamente definitivo, mas trate como se fosse. E é isso, Cinéfilos. Espero que tenham entendido o que é o Tech Scout. Me diga aqui nos comentários quais são as perguntas que vocês fazem quando vocês vão fazer um Tech Scout, que eu deixei de fora. Gente, a gente se vê na semana que vem. Beijos!